que é esse hippie da Argentina pra mim, né, que sempre dirige em estrada de chão? Essa foi a frase. Bom, vamos dar início às nossas gravações, então. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para gravar o 26º episódio do Pode Se Abrir. Como sempre, eu quero agradecer aos nossos apoiadores que estão sempre nos apoiando aqui. Estão, assim, aqui sempre com a gente aqui na tela. Opa, tô gaguejando. Bom, eu tô recebendo aqui hoje duas mulheres incríveis. A Tassiele Monteiro, que ela é marketing, ela tem a empresa Colab Inspira. Olha aqui, ó, minha cola não está funcionando. Então, a Tassi é da Colab Inspira. Eu já conheço a Tassi já há um bom tempo. Ela é uma profissional incrível do marketing. Já fiz até curso com a Tassi, né? E eu tô felicíssima de recebê-la aí hoje. Bom, eu tô aqui com a Bruna Pistori. E o Tomás também tá aqui nos bastidores, né? A Bruna, ela é tutora de 2 dogs alemães. Super famosos, né, Bruna? A Akira e o Lisbon, né? E eles têm um perfil hoje na internet com mais de 244 mil seguidores, não é isso? Isso aí. Então, tá. Então, a gente trouxe a Bruna aqui porque recentemente eles fizeram uma viagem Brasil, Argentina, Chile, é isso? E é isso. Bom, então essa viagem eles levaram os dogs e eu tô louca pra saber detalhes dessa viagem, porque não deve ser fácil viajar com 2 dogs alemães, né? Então, bom, vou começar com a Bruna. Bruna, como é que surgiu, assim, os dogs na vida de vocês? Vocês já tinham eles? Ou pegaram eles desde pequenininho? Ou foram adotados? Conta um pouquinho ali da tua história, tua e do Tomás, e também dos dogs. Boa noite. Então, né, começou com o Tomás, com a Akira, e ele adotou ela, né, adulta já. Ele trabalhava numa loja lá em Caxias e chegou, aquelas histórias do que é pra ser, né? Chegou um cliente e ofereceu pra ele se ele não tinha interesse em adotar um dog alemão. Na época ele nem sabia o que era um dog alemão. Fazia um tempo, né, que ele tinha perdido o cão dele, e aí ele falou que ele ia ver em casa com os pais dele, que ele morava na época, e dava um retorno. E aí disse que sim, e aí o cara levou lá. E aí então, quando ele viu o tamanho da Akira, ele ficou sabendo que um dog alemão era um porte gigante e que era a raça do Scooby-Doo e tudo mais. Isso foi lá em 2012. Eu entro nessa história lá em 2014, e que foi quando nós nos conhecemos, né? E eu sempre... O Tomás cresceu com cães, né, em casa, antes da Akira. Eu sempre sonhei em ter cachorro. Porém, eu vim de uma família que não... A minha mãe gostava muito, né? Mas o meu pai entendia que não, e que cachorro dentro de casa, pelo amor de Deus. Então, eu sempre, desde criança, o meu sonho de vida era ter cachorro. E eu nunca pude ter, né? A gente até teve um cão na família, mas era um cão do meu irmão. Mas eu, Bruna, nunca tive o meu cão. E fiquei sempre sonhando com isso e sempre pedindo isso, e quando eu digo sempre, é sempre. E quando eu conheci o Tomás com a Akira, isso ficou ainda mais aflorado, né? E aí eu tentei levar a Akira pra morar comigo, na casa da minha mãe. O Tomás não deixou, porque também não queria dividir ela. E a minha mãe, em contrapartida, também não queria, gostava da Akira, mas não queria, daí, né, deixar. E isso eu já tinha lá meus 20 e muitos anos. E aí eu fiquei insistindo, e eu passava a mão nos cachorros de rua, eu mandava foto pro Tomás, pra minha mãe, pedindo se eu podia levar pra casa. E aí chegou, assim, um momento que a gente inventou uma lorota pra minha mãe. Daí a gente decidiu que a gente queria um outro dog alemão, um azul, que é a cor do Lebron. E é difícil, né? Não tem muitos... Aqui no Rio Grande do Sul não tem criadores de azul. E aí é difícil, né? A nível nacional, criadores de azul. A gente achou um no Ceará. E aí a gente até entrou em contato, mas aí era difícil pra trazer. Tinha a questão do avião e tudo mais. E aí a gente acabou na rede social. Eu já tinha o perfil da Akira.
Daí, porque eu fiz como um álbum de fotos, né? Não era uma ideia pensando... acho que se me falasse lá em 2018 que hoje a gente estaria aqui e com esse perfil, eu nunca acreditaria. A própria internet não era o que é hoje, né? Exatamente. Não tinha esse viés, né? Exatamente. Na época era um álbum de fotos, porque como eu postava muito no meu Instagram, os meus amigos já estavam, ai, que saco, enfim. Aí eu fiz um álbum de fotos dela e a gente ficou assim, né? Eu fiz no início de 2018. E aí, na metade de 2018, eu encontrei um perfil que tinha uma filhote de dog alemão. E eu achei ela linda e ela era de Santa Catarina. E aí eu mandei mensagem pra perguntar de onde ela tinha vindo. E a pessoa me falou, é aqui de Santa Catarina, tem um canil, tem filhote disponível. Aí eu falei, cara, é agora que a gente vai mentir pra minha mãe. E aí... E aí, a gente inventou toda uma história triste de que só tinha ficado o LeBron na ninhada, que a mulher ia doar A mãe pra... sabe disso? Agora ela vai saber nos Olha detalhes. ali, mãe, olha ali. Agora ela vai saber nos detalhes que a gente tava ganhando ele, que era uma oportunidade única, que nunca mais ia acontecer, e enfim. E aí a minha mãe não disse que sim nem que não. Aí quando ela não disse o não, ela deu a margem, né, pra gente correr lá pra Santa Catarina. Daí a gente viajou mais de 8 horas. Porque ele veio de São Bento do Sul, é uma cidade na divisa com o Paraná. E aí a gente foi até lá buscar ele. Ele tinha quase 3 meses na época. E aí ele veio com a gente, né, numa viagem de 8 horas e tanto de volta também, que é uma viagem difícil para um filhote. E aí ele chegou, mas aí o LeBron morava comigo e o Tomás ainda morava com a Akira. E aí a minha mãe, e aí a condição também para ele vir era que o meu prazo de validade estava expirando em casa, que nós íamos ter que juntar as escovas de dente e morar juntos. Cara, eu cheguei a uma conclusão, na verdade, quem tinha um plano era a mãe dela. Isso, aí ela conseguiu achar um momento ali pra casar, e aí, assim, ela falou, tudo bem, mas vocês vão, né, tem prazo pra sair. E aí a gente ficou, o LeBron morou ali na casa da minha mãe por 1 ano, mais ou menos, né, e aí quando ele tava com 1 ano e meio, por aí, a minha mãe pressionando, né, quando é que a gente ia sair, porque ele fazia muita bagunça em casa. E aí a gente foi morar juntos e juntamos a Akira, o LeBron, eu e o Tomás. E aí a gente... Família completa. Isso aí, a gente vive nesse formato aí até, né, ali a viagem. E eles vieram morar juntos, aí com a gente eles moram dentro de casa e fazem tudo aquilo que eu nunca pude fazer na infância, que era ter os cães dentro de casa. Eles têm direito a tudo. Olha, o que deu pra perceber aqui, né? Que o Tomás achou a mulher da vida dele, né? Porque, poxa, ter um cachorro assim, ter uma pessoa, achar uma pessoa que aceite e se apaixone e ainda queira mais um, porque um dog alemão é um cachorro. Qual é a altura dele? O LeBron em pé, né, tem 1,85. Ele é muito É, grande. né? Então, tipo assim, lá em casa já era uma briga com uma Shih Tzu, né? Então, assim, imagina com 2 dogs grandes assim, né? Porque tu tem que ter uma estrutura, né? Tu tem que ter uma rotina, tu tem que ter disponibilidade pra eles também, né? Porque hoje a gente não pode ter um bicho só por ter, né? Não. Tu tem que ter toda uma estrutura, né? Emocional, física, enfim, pra ter, né? Imagina 2 dogs. E cuidado e atenção. Total, né? De saúde, né? Alimentação, enfim, né? Bom, eu sei então que eles têm um perfil, né? Então depois tu criou o perfil dos 2, né? E qual é o momento assim que tu viu que esse perfil assim, ele, nossa, vai dar certo ou tá dando certo, ou enfim, o momento que tu achou que ele despontou, assim? É engraçado porque aí eu comecei a criar metas, né? E umas metas bem pequenas, assim, né? Eu quero... a meta é que o perfil chegue a ponto da gente aparecer na página tal. Aí tá, ia lá, acontecia, pum, página tal. Aí a meta é que a gente apareça agora num portal de notícias X. Aí passava um tempo, acontecia. E a gente sempre foi rindo disso, né? Inclusive, chegou ao ponto da Akira aparecer no perfil do Snoop Dogg. E ele postou uma foto Uau! dela. A gente fez uma brincadeira, né? Que ela tava com uma pose que parecia ele. De alguma maneira, Chegou a foto lá. chegou nele. E ele postou no perfil dele. E isso foi um ápice, assim, pra gente. Foi muito legal. Mas assim, quando as coisas começaram a tomar uma forma um pouco diferente, acho que foi na pandemia, que o perfil cresceu muito na pandemia, porque também as pessoas estavam mais em casa, né? Estavam consumindo mais conteúdo.
nós também, né, ficamos mais em casa, criando conteúdo. E a gente fez uma live num aniversário do LeBron, porque era na época que as lives estavam bem em alta. A gente trouxe até uma banda de Caxias pra tocar na live. Meu A gente fez uma live de 2 horas, com sorteios, enfim, com entretenimento mesmo, né? E a ideia do perfil sempre foi isso, trazer entretenimento gratuito pras pessoas, pra tornar o dia a dia mais leve. E aí, ali eu vi que realmente a gente estava criando, né, uma grande família da Acre e do LeBron, de pessoas que nos acompanhavam a todo momento, desde o nosso bom dia até a hora de dormir. Então, acho que na pandemia, 2020, foi o boom, assim, e daí o segundo boom foi agora, né, com a viagem esse ano. É que a pandemia, ela foi um boom pra internet em si e pra muitos, né, que tiveram essa sensibilidade ali, né, e que tinha também o tino da coisa, né, porque eu tô tentando até então, né, a Tassi sabe, eu fiz o curso com ela e ela dizia assim, até amanhã quero que poste não sei o quê, eu não postava nada, enfim, né, não dá, né, eu tô indo aos pouquinhos, né, mas enfim, então eu queria saber o seguinte, eu sei que um de vocês tinha o sonho de fazer essa viagem, de quem era esse sonho? Meu. E o Tomás não era o sonho dele, assim, nem um pouco, inclusive. Eu tive que fazer ele sonhar isso aí. Na verdade, eu sempre sonhei em ter uma Kombi. Isso aí eu ainda não realizei, mas já fica aí o registro. Meu sonho é ter uma Kombi, teremos uma Kombi. E aí, a amarela, não é qualquer Kombi, é uma Kombi amarela. E aí, eu sempre sonhei com isso e de viajar com os cães, né? E tinha que ser aquele formato. Acre, LeBron e nós nessa viagem. E eu sempre quis ir pra Ushuaia. E aí, não tem assim uma explicação do porquê que eu queria ir pra lá. Eu sempre encasquetei com aquele lugar e sempre falei muito. Idealizou? Eu idealizei que era pra lá, não era pra qualquer lugar, era pra lá. E aí, comecei, né, a falar sobre isso e o Tomás não me dava bola e eu falava, não, a gente vai. E ele não me dava bola, e eu falava que eu ia fazer vaquinha no perfil, que eu ia fazer isso e aquilo, e ele só, tá bom, Bruna, tá bom. E aí a grande virada... Tu não confiou no teu marketing, né, Tomás? Não, ele não, assim, ele tava só me dizendo, tá bom, vai. E aí, eu sou muito... Eu sou capricorniana, então eu sou muito persistente das coisas que eu quero. E isso era uma coisa que eu queria muito. E a gente sempre viajou com a Acre e com o LeBron, né? Desde que a gente foi morar juntos, a gente nunca mais fez uma viagem pro exterior ou coisas assim. Nossas viagens eram pro litoral, pra Santa Catarina, eles iam com a gente onde a gente fosse. Mas eram sempre viagens adaptadas pra eles estarem conosco. E aí a gente queria fazer essa viagem ano passado, na verdade a gente ia pro Uruguai. E aí, com a Akira, e ela ficou muito doente em outubro do ano passado, e a gente achou que a gente ia perder ela. E aí a gente não fez, né, a viagem, enfim, a gente fez uma viagem pra praia, a gente sempre foi adiando. E aí, depois que ela ficou ruim, ela, pra quem conhece a Akira, né, a própria vet dela, ela sempre tinha uns picos, né, e quando ela melhorava muito, assim, e saía praticamente que correndo. E aí a gente pensou que era em 2024 que ia acontecer isso, porque a gente queria viver isso com ela. E aí eu falei pro Tomás, e lembra assim como se fosse ontem, eu abri o Instagram e um story falando que eu ia abrir uma loja de camisetas pra gente vender camisetas e que eu ia levantar uma grana com as camisetas e que a gente ia viajar. E aí o Tomás apoiou até a ideia dessas camisetas, mas ele pensou, até essa maluca arrecadar esse dinheiro, isso aí já vai ter passado uns 10 anos, né? E aí eu levantei aquilo no perfil e todo mundo comprou muito a ideia. E compraram muitas camisetas também. E só que, claro, né, gente, se eu fosse só depender das camisetas, do lucro das camisetas, eu ia demorar muitos anos mesmo, né? E aí, mas eu lancei isso, e isso foi ali por novembro do ano passado, eu acho. E aí, quando eu lancei isso, pra dezembro, que a gente já tava com tudo fechado, foram 2 meses do meu sonho no perfil pra acontecer. E aí aconteceu, né, quando eu já conhecia a Tassi, né, de oportunidades, assim, de trabalho, e aí eu comecei a falar com isso pra ela, né, e aí eu lembro também que ela me falou, que carro que vocês gostariam de ter, né, se fosse fazer uma viagem, uma coisa assim, e o Tomás começou a brincar, que era uma BMW, um negócio, e eu, não,
Isso aí, uma RAM. E eu não, uma Kombi, porque eu queria viajar com eles, não sei o quê, um motorhome. E aí ela, não, mas nós vamos arrumar isso aí. E aí a Tassiele, que é uma pessoa um pouquinho pior que eu, quando se fala de sonhos e das coisas acontecerem, fez a mágica acontecer. Aí agora, então, eu vou dar uma pausa aqui, né, da Bruna. E daí agora eu quero ouvir um pouquinho da Tassi, porque quando eu conheci esse projeto de vocês, foi através da Tassi, né? E já comecei a acompanhar também tudo. E eu conversava muito com a Tassi na ocasião. E ela até me chamou para umas opiniões e alguns perrengues que vocês tiveram, né? Enfim, para ver o que eu tinha para dizer, enfim, para ajudar. E daí, então, eu fiquei sabendo que a Tassi estava ali na organização, né? Agora eu queria saber, Tassi, a tua participação na viagem em si, quando que ela começou e quais foram os primeiros passos, assim, que tu pensou assim, bom, eu tenho que ajudar nisso e tal, para realmente se efetivar. Foi ali em novembro, dezembro, era final do ano. Era um dia, chovia, eu fui lá no trabalho da Bruna e ela me contou daí do sonho. Foi a primeira vez que ela me contou. Eu já segui o perfil, mas aquele dia ela contou pessoalmente. E eu lembro que a gente deixou o Tomás dentro do carro esperando um pouquinho. E eu tava muito preocupada porque eu não conhecia o Tomás. E vamos que o Tomás vai ficar bravo. E ela disse pra mim do sonho, assim, tá bom. Eu disse, eu vou arranjar alguém pra fazer essa viagem. E a minha cabeça, e tipo, ela olhou pra mim assim, ela deu uma risada. E ela pensou, essa mulher é completamente louca. Foi o que eu senti, né? E aí, o meu cérebro, ele ficou pensando o tempo todo. Ele não desligou. Eu passei 1, 2, 3 noites. Pá! Eu preciso me conectar a alguém que tem motorhome. Porque assim, foi o dia que eu perguntei, que carro vocês têm? Um HB20. Daí o Tomás tava esperando. E eu, cara, como é que vocês vão viajar com o HB20 com os dois cachorros? Meu Deus. E cheia de pra coisa, ela, né? mas pra ela tava super tranquilo isso. A cabeça dela, a viagem iria acontecer. Eles tinham refeito o roteiro, né? Ia até o Uruguai. Uhum. E eu pensando assim, ela é muito maluca. Mas eu sou mais que ela. Aí eu me conectei com uma pessoa, né, que também no mundo dos influenciadores. E no meio de tudo isso, eu conversava muito com a Bruna, assim, de experiência de trabalho, né? E a gente criar uma agência de influenciadores do segmento do agro e do pet. E a gente troca muito figurinha, né? E a Bruna vai lá, faz. Então eu vou fazer e eu vou pegar o perfil de vocês e essa viagem vai ser o nosso piloto. E aí daí eu liguei para uma empresa de motorhome, que aí vai vir a fofoca bem grande, logo, assim. tá chegando, Logo, assim, um aquecimento para vocês. E eu liguei pra pessoa e a pessoa fechou, né, comigo. Gostou da ideia? Ela adorou a ideia, falei do perfil. Eu sempre fui uma boa vendedora, né? Ainda mais com aquele baita perfil maravilhoso que era o perfil de Acre, lembrou, né? E a pessoa fechou na hora. E eu lembro que, daí no outro dia eu liguei pra ela assim, tu tá sentada? Tomás lembra, inclusive eu tenho as conversas. E aí eu contei pra ela, assim, viu, vocês vão viajar de motorhome. Assim. Uau, pensa que mudança. Pra quem é no HB20? Pra quem? No HB20? Tá. Só que nesse momento, a gente tinha só o quê? Só o motorhome. E a gente tava super feliz, porque a Bruna não queria mais nada, ela não me pediu mais nada. Ela queria ir pro Ushuaia, num motorhome confortável, beleza. Eu, não fui atrás de outras coisas. Aí foi a primeira etapa, né? E aí, a gente tava lindo, maravilhoso. Até que um dia a Tassi me chama desesperada. Meu Deus, gente. Olha, eu já tive alguns perrengues profissionais, mas eu acredito que o perrengue, assim, esse perrengue que eu tive do perfil foi o maior perrengue, assim, acho que gestão emocional na veia, assim, sabe? E tu ser profissional em tratar com as pessoas, né? Eu sou natural de Juí, como diz meu pai, falou, né, a palavra basta, se eu apertei tua mão, se eu te dei ok, pra mim é válido isso, né? A Bruna e o Tomás também são assim, né? Pessoas extremamente éticas e corretas. E aí a gente teve
problemas. Nesse meio tempo ainda, depois do motorhome, a gente conseguiu alguns patrocinadores que tinha, mas não tinha verba ainda. Era só uma parceria pra gente. A gente ia levar junto os parceiros do perfil. Uhum. Ia divulgar essas marcas com a gente. Porque naquele momento, a gente não tinha ideia em arrecadar grana. Porque a gente conseguiu um motorhome, a Bruna daí tinha o valor das camisetas para manter eles e tava tudo certo, entendeu? E era um sonho e o objetivo deles era realizar o sonho. Então a gente tinha isso, ok. E daí foi o perrengue, daí nem sei como a gente vai contar. Assim, olha, se parar assim, eu consigo lembrar exatamente o que eu tava fazendo. E porque a gente. E a nossa previsão era sair, né, no início de abril ali. Dia 4 de abril. E aí, faltando 15 dias, Sexta-feira à noite. foi quando as coisas começaram a se acalmar, né? Porque a gente tava atrás de mala, atrás do certificado internacional de viagem da do Lebron. E aí eu não tava curtindo aquela coisa da viagem, né? Que era o que eu queria mesmo, que era... Uau, agora vamos viajar. Eu tava tão acelerada indo atrás disso que eu não tinha conseguido parar e aproveitar. E aí aquela sexta-feira de noite era o grande finale, né? Tipo, agora vamos aproveitar o momento que deu tudo certo. E Detalhe, sexta de manhã eu falei com ele. isso aí. Ele me deu o ok. Porque Isso, tava já tinha próximo. Ia Isso sair aí. quando? 4. Era 4 de abril, não era, né? Era 4 de abril, depois a gente saiu, mudou as datas, né, mas lá era 4 de abril. E aí, no dia, se eu não me engano, era dia 15 de março, que aí a gente, putz, agora realmente tá tudo certo, vamos jantar. Aí eu fiz uma janta, lembra assim, eu nunca mais vou conseguir comer aquele negócio com o mesmo gosto, eu acho, sabe? A gente organizou as coisas pra jantar, sentamos no sofá e a gente colocou uma série. Deu tempo de eu sentar, colocar o meu prato do lado, começou a entrar mensagens dessa empresa de motorhome. E eu pensei, gente, a essa hora, 9 e pouco da noite, né? O que aconteceu? Quando eu ouvi o primeiro áudio... Você foi por água abaixo. Já no primeiro, já não precisava nem ouvir os outros. Começou o áudio dizendo assim, viu? Mas tu tem certeza que vocês querem ir pro Ushuaia? Tu não quer mudar esse teu destino? Eu te dou 30 dias de motorhome pra ti ir pra Bonito, né? Bonito, Deus. pro Pantanal, Não. pra onde tu quiser. E Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E eu pensei, gente, o que é que eu vou fazer com 2 dog alemão no Pantanal? Na hora, sabe? E não tinha nada a ver, porque não era só sobre Igual a ir viajar. justificativa. Que a empresa não faria mais viagens para o exterior. Só que ele mandou mensagem pra Bruna e pra mim. Só que eu pensei. Só que eu não sabia que ele estava mandando mensagem pra Bruna. Eu pensei, ele tá conversando comigo. E eu disse, bom, sexta-feira. E a gente tinha, aquele dia, a gente teve algum negócio muito positivo também, a gente vibrou alguma coisa. Alguma conquista era boa, tipo... Isso, era realmente, Eu isso era tinha uma alguma janta coisa- de alívio. Tava tudo certo. Eu não vou me lembrar o que é, mas eu lembro que eu tava também comemorando alguma coisa boa. Eu abri até uma espumante. Quando eu abri o espumante, assim, As duas. era 8 e pouquinho da noite, 8h23, não mais que isso, né? Era por aí, 8h30, 9 horas, tá? E aí ele começou, né, falou, e eu lembro assim, ó, tava tomando espumante e pegou um pedacinho de carne pra comer, um churrasquinho. Aquela carne já não desceu, e eu pensei, esse cara tá muito louco. Ele deve estar com algum problema. Só que na hora, eu digo, posso garantir que eu nunca tive tanto controle emocional na minha vida. Porque eu fiquei calma e eu pensei assim, qual que é o problema? O meu problema é arrumar outro motorhome. Então, o meu problema é Você dinheiro. conseguiu um? Não. Meu problema é dinheiro. Porque eu não tinha juntado dinheiro, muito dinheiro para um outro motorhome. A única coisa. Tá, daí ele começou a falar. Gente, ele com certeza, aquela empresa, aquela pessoa, me mandou uns 200 áudios. E eu acho que vale um parênteses que o controle emocional que a Tassi teve, eu não tive. Porque aí eu parei de ouvir os áudios dele, na verdade eu ouvi o primeiro, comecei a chorar. O Tomás não sabia nem por que eu tava chorando. E aí eu comecei a encaminhar os áudios pra Tassi. E eu mandei áudios chorando. Pra mim, ela Desesperada. sabe? Desesperada. Assim, ó, o controle emocional que a Tassi teve, eu não tive nenhum. Porque eu só via, assim, a gente não tava falando de uma parceria, era o sonho da minha vida. Claro.
indo E por água prestes a abaixo. acontecer, né? Exatamente. 15 dias antes. 15 Claro. dias antes, né? Indo por água abaixo. Então eu só conseguia chorar. Daí eu disse pra Bruna assim, Foca na solução. não, tu não escuta mais nada dele, porque ele vai continuar te mandando, ele tá descontrolado. Ele falou coisas horríveis, enfim, foi extremamente antiprofissional, daí eu não escutei mais os áudios, eu peguei o telefone e liguei pra ele. E falei assim, tu vai fazer a viagem ou tu não vai? É só isso que eu quero ouvir. O Pantanal, essas coisas que ele falou pra... Não, o sonho deles é esse, só que nesse momento eu já tinha marcas patrocinadoras, tá? E grandes marcas, não pequenas. Ele disse, não vou fazer. Tu pode me processar, tu pode fazer o que tu quiser, tu pode ir na internet, falar mal da minha empresa. E assim, gente, não é o perfil de Acne Lebron, não é o meu perfil, não é o perfil da Bruna, não é Tomás. Eu disse, isso a gente resolve depois. Eu só quero a resposta. Tu vai fazer ou não? E aí, gente, assim, ó, ele disse que não, desliguei o telefone. E eu pensei, meu Deus, tudo aquele sonho que eu prometi pra ela, tudo. Gente, Porque o responsável. responsável, enfim, tu sabe, eu te Aham. liguei. Isso foi na sexta. Sábado de manhã eu acordei antes, antes das 6 da manhã. Só que eu fui dormir, eu já tinha mapeado todas as empresas de motorhome que tinha no Rio Grande do Sul. Pra ligar no dia seguinte. Todas. Num Não, sábado. Não, calma. Eu já tinha mandado mensagem na sexta de noite que eu precisava de uma data no período tal. Porque daí eu já tinha falado pra ela, assim, olha, ele não vai fazer. Sim, sim. E a gente tem Correr atrás. atrás. Porque daí, pra mim, o único problema nesse era ter uma empresa de motorhome com data e eu ter dinheiro. Eu pensei, cara, a gente tava com 13, 14 milhões de visualizações, era isso, era um perfil com 13, 14 milhões de visualizações. Eu não vou conseguir, eu sou muito incompetente se eu não conseguir. E aí, eu foquei sábado, e eu liguei para todas as empresas, negociei com todas as empresas, apareceu empresas extremamente competentes, empresas que não eram competentes. A empresa que a gente tinha, né, fechado a parceria, eles tiveram vários problemas mecânicos por falta de manutenção, deve ser, enfim. E aí, os motorhome deles quebraram na Argentina, mas Deus é muito bom, né, Lúcia? Meu E eu Deus. acredito muito em Deus. Sábado à noite, a Bruna e o Tomás vieram jantar lá em casa. Porque daí, e o meu marido dizia assim, o teu único problema é achar uma empresa, ter a calma. E aí, E achar, nesse né? sábado, no sábado, eu já tinha empresas com datas. Mas eu não tinha dinheiro daí. Aí eles vieram, a gente jantou, conversou, foi muito legal. Eu trabalho no sábado, né? Mas eu não fui trabalhar, faltei o trabalho, porque eu só chorava. Eu seguia só chorando. E aí a gente praticamente se ofereceu por ir na casa da Tassi, porque eu pensei que lá Eu lembro da Tassi. eu ia me sentir um pouco mais calma se eu fosse ela lá. veio aqui ontem pra gente acalmar. Ela tava muito nervosa e não sei o que. Tá. E aí, eu acredito, Eu acompanhei de tabela, né, Sim. na época. porque a gente, parte jurídica também, né? Aham. E eu acredito muito, assim, que Deus faz as coisas na hora certa, que nem hoje que eu fiquei um tempão lá na balsa, era porque eu tinha que ficar aquele tempo lá na balsa, refletindo da vida. E de sábado pra domingo, eu acordei de madrugada e, enfim, Deus conversou comigo e disse assim, 12:00 de segunda-feira. E a Bruna sabe disso, 12:00 de segunda-feira. 12:00. Eu pensei, 12:00 eu vou estar com tudo resolvido. E daí, no domingo, eu fiquei tão tranquila, porque daí meu celular era todas as empresas de motorhome falando comigo. Porque daí eu já tinha apresentado o perfil, Uhum. eu botei o sonho no colo de todas essas empresas de motorhome, eu contei toda a história do que aconteceu. Detalhe, gente, eles já tinham até trabalhado para essa empresa, feito uma feira, divulgação. Então, assim, não é justo, né? Não é correto, mas enfim, ficou no passado. E daí, no domingo, de noite, eu tava com 5 empresas negociando. Eu tinha data com 5, mas eu não fechei com nenhuma dessas 5. Apareceu um anjo de uma empresa, e eu vou falar o nome, posso falar o nome deles? Claro. Eu vou fazer uma publi pra eles também, porque eu vou falar as duas Merece, empresas de merece. motorhome. Mas a primeira empresa é Baita Mundo, é uma empresa de Carazinho, Que nome é legal. Cristiano o nome dele. E ele foi a pessoa que me botou uma luz no final do túnel no domingo. Porque ele disse assim,
tu não tem problema. Ele não tinha data disponível, mas ele foi a empresa que ele disse assim, se tu não conseguir em nenhuma dessas empresas, eu vou cancelar o contrato com o cliente e eu vou fazer a viagem de vocês. E se vocês for com outra empresa, a minha empresa está à disposição, caso aconteça qualquer coisa na Argentina, quebrar a peça, enfim, pode acontecer. Ok. Domingo da noite eu pensei, deve ter mais alguma. Me apareceu mais uma, que foi daí a South Motorhome, que inclusive é o Henrique, né, que eu mandei mensagem, ele me respondeu e falei, segunda de manhã, 9h, ele disse, fala comigo. Eu te liguei, depois eu liguei pra ele. Cara, daí ele falou, tá, só isso. Eu pensei, só que eu não tinha, faltava uma parte. Nesse meio tempo, a gente foi atrás de quê? Patrocínio. Porque daí a gente precisaria de grana. E a gente teve patrocinadores, assim, incríveis, que foi a Vetnil, a Central de Rações, a Royal Canin e a Basso Pancote. Que show, né? Que aí eu abri o coração, né? Disse, gente, eu tô precisando de grana, são clientes meus também, são clientes que a gente conhece, né? Apresentei o projeto e eles toparam, né? Ir com eles, fazer essa aventura. E foi muito legal a hora que eu liguei pro Henrique e ele disse assim pra mim, o teu problema é só a data, eu tenho a data. E daí ele disse assim, te ligo meio-dia. E a voz do meio-dia, pensei, meio-dia. A horário do meio-dia. Meio-dia. Ele me ligou e disse, tá ok, tá fechado. E daí foi feito muito rápido o contrato. Ele fez uma reunião, acho, com vocês, A né? gente fez uma... 12h30 era, não era? Isso, o Tomás tava na estrada, até acho que tava voltando de Bento, né? Ah, verdade. E aí a gente fez uma videochamada só pra entender, né, como é que era e tal, porque daí então, né, a gente não tinha nem conhecido o motorhome ao vivo, né, e o outro a gente tinha ido, Sim. Lebron tinha entrado, enfim. Daí ele nos explicou ali como é que era, como é que não era, e aí a gente, acho que a 1h já tava... Tudo resolvido. Tudo resolvido. Tudo tem o seu motivo, né? Tem o seu motivo, Não mas adianta. eu acredito que era pra ser assim, né? E o que eu digo, assim, de aprendizado, sabe? Que eu tive de tudo isso com a Bruna e com o Tomás e com a Acre do Lebron. É a frase que a Bruna sempre fala, né? Que pra viver a gente precisa ter coragem, né? Então, eu posso dizer que eu tive que ter muita coragem mesmo, tendo muito medo. Depois que passou tudo isso, eu senti o medo depois. Sim. Mas na hora, eu assim. só queria resolver. E eu tinha certeza que eu ia resolver, não sei como. Se eu tivesse que ir no banco tirar o empréstimo, eu ia tirar. Eu já tinha falado pra ela. Ela sabia disso. A viagem vai sair. Porque, pensa, ela tava com férias programadas, o Tomás tava com férias tudo programadas. certo, né? Tipo, não é uma coisa assim que tu, 15 dias antes, não vamos mais. Simplesmente, né? E eu acredito que o mundo tá virado. Essa é a minha opinião total. Que existe, sim, muitas pessoas corretas, éticas, mas também existe muito picareta no mercado. Em todos os ramos de atividade, não adianta. Isso é uma Tu que é realidade. advogada, tu deve conhecer muito bem. Muita coisa. Mas enfim, eu acompanhei, né, junto com a Tassi, que a Tassi me questionava algumas coisas para saber o que fazer também, né? Eu auxiliei do jeito que eu podia, enfim, naquele momento, daí a gente até, né, depois mais adiante a gente senta e conversa melhor, enfim. Mas eu vivenciei essa angústia da Tassi, né, a tua junto também, né, porque ela me contava tudo, enfim. E realmente, bom, o importante é que deu certo, né? Eu acho que hoje vocês olhando para trás, vocês devem pensar assim, nossa, não dá nem para acreditar que, né, sonhou tanto tempo e já aconteceu, já passou, né? Enfim. Bom, me conta agora, né, superada essa questão, né? Vamos para a viagem, né? Enfim. Como é que foi toda a preparação para levar 45 quilos de ração, né? O que vocês tomaram de providências para dar conforto para eles no motorhome, né? Como é que foi a adaptação nos primeiros dias? Conta um pouquinho agora, então, da viagem, assim, se teve algum perrengue, pneu furado. 45 quilos de ração e 22 peças de roupa cada um, porque a gente foi com a mala limitada. Falei pro Tomás, a gente tem essa mala aqui, que eram aquelas malas assim, né, estilo sacola,
e tem que caber roupa para 30 dias aí dentro. Faz o melhor que tu pode. Não, porque não, enfim, porque não dá, porque é muito frio, precisa levar mais roupa. Tomás, é isso aí. É uma mala assim pra mim, uma pra ti, uma pra Acre e pro Lebron. E é só. Porque a gente tem que levar a ração, isso, aquilo. E aí, nossa, né, foi difícil convencer ele, porque nós somos totalmente diferentes, assim, né, tudo que ele é apegado com bens materiais, eu sou totalmente desapegada. Então, pra mim, mesmo que fosse frio, meia dúzia de roupa, um tênis, uma jaqueta, a gente já resolveu o problema. Os opostos se atraem. E ele achando, assim, tudo péssimo. Não, ele não conseguia ver uma solução, mas fizemos caber 22 peças de roupa. Então, é possível ficar na Argentina em tempos frios com apenas 22 peças. E aí, 45 quilos de ração, a gente preparou um carrinho pra Akira, né? Pensando no conforto dela, mas principalmente que ela pudesse estar conosco em todos os momentos. A gente não queria só levar ela e deixar ela no motorhome. A gente queria que ela fosse pra trilha, que ela fosse nos pontos turísticos conosco. Ela já estava com a saúde debilitada nesse momento que vocês foram, né? Sim, ela tinha problema de locomoção, né? Nas patinhas de trás, ela usava uma órtese já. E ela não conseguia levantar sozinha, né? Então a gente ajudava ela a levantar e colocava as órteses para ela andar. Só que as órteses são para ela andar num espaço em casa, né? Não para fazer uma caminhada longa, apesar dela querer muito caminhar, assim. E aí a gente comprou o carrinho, né? E tivemos ali um patrocinador, né? Que nos ajudou. E aí, a gente fez a adaptação do carrinho alguns dias antes da viagem. E parece que ela nasceu pra andar naquele carrinho, que a gente chamava de Kombi, a Kombi da Kiki. E aí, o Tomás até falou, nossa, né, tu podia chamar um negócio de Ferrari, de BMW, tu ia chamar de Kombi. E aí, a Kombi da Kiki, ela adaptou super bem com o carrinho. A gente fez passeios lá em Caxias com ela. E aí, o carrinho ocupava bastante espaço também. Então, isso eram nossas prioridades, né? As coisas pra eles. Nós íamos levar pra gente o que desse. Aí a gente levou uma cama pra eles, porque tinha um dinette, né? Que era uma mesa que virava uma cama de solteiro. Então a gente já pensou que um deles iria dormir ali e o outro ia dormir. Só já pega a cama toda. Já. E o outro ia dormir na caminha daí no chão. Então a gente precisou levar isso, os medicamentos, né? A gente levou suplementos tanto da Akira quanto do Lebron, os medicamentos pra dor, né? Da Kiki. E a Vete, né, nos auxiliou ali com todo esse suporte, né, nos deixando com uma farmacinha ali emergencial. E também fizemos as vacinas, né, que são necessárias ali para a Argentina. Fomos atrás do certificado internacional, né, que eu tava muito ansiosa com isso também, até não sair a documentação, eu não tinha certeza, né, se estava tudo certo para eles irem. Então, esse trâmite da documentação, mas foi tudo muito assusta, mas é fácil, sabe, de fazer, tudo pelo site do Gov, enfim, a gente conseguiu ali se virar, né, mesmo que sozinhos, assim, porque não tinha conteúdo atualizado sobre isso no YouTube, porque como muda o tempo todo, as pessoas que tinham viajado com cães tinham viajado antes de ser virado pro digital, então não tinha ninguém lá para eu poder me espelhar, mas deu certo ali o certificado também. E das preparações, né, da Akira, além do ok da veterinária clínica, a gente tinha sessões de fisioterapia, de acupuntura, em que a gente fazia semanal para preparar ela, né, para a viagem, para que ela não tivesse ali nenhum dano, né, e se acontecesse algo da questão da locomoção, que a gente soubesse como agir também e como auxiliar ela. E quais foram os principais desafios, assim, com eles? O frio foi uma coisa que vocês acharam que foi... Pra eles, acho que até que não. Acho que os primeiros dias pra nós, assim, foram desafiadores. No primeiro dia já teve um perrengão, né? Porque a gente chegou em Alegrete ali. A Akira fez, né, um cocô, assim, dentro do motorhome, mas na caminha lá, a gente botava uma fraldinha embaixo, né, porque às vezes ela escapava por ser um cão idoso. E aí, o Lebron, até então tava tudo certo, porque ela fez na fraldinha, era só recolher. Mas o Lebron pisou, e não bastasse ele pisar, ele pisou nas costas dela. E ela é branca, né, gente? Ela era branca, ela ficou virada naquilo. A gente sentiu um cheiro. Quando eu olhei pra trás, eu falei, Tomás, para o carro. E na beira da estrada, em Alegrete. Tá no YouTube já. E isso aí já tá no YouTube. Foi o primeiro perrengue da viagem. E tira eles
do carro na beira da estrada. Tira a cama, tira tudo, pega o chuveirinho do motorhome. A gente deu um banho na Acura na beira da estrada. Sem shampoo. Com o meu shampoo, porque eu não tinha levado shampoo pra eles. Alegrete, né? Recém-alegrete. Com o meu shampoo, porque eu não tinha levado shampoo pra eles, que não tava na previsão que eles iam tomar um banho na Argentina. E aí a gente teve que dar um banho nela. Lavar a caminha e tudo, e assim, um banzezão. Aí bota eles no carro de novo, e aí fomos. Mas acho que os desafios, assim, com o motorhome e a adaptação deles, foram os primeiros dias, eu acho que a gente não aproveitou tanto. Os 2 primeiros dias, principalmente, a gente tava muito tenso. E nos nossos vídeos do YouTube, eu acho, pra quem já assistiu ali, que são esses primeiros que a gente subiu, dá pra perceber sentir. isso. A gente não tava curtindo a viagem. A gente tava querendo ver se o tempo ia dar certo, se o dinheiro que a gente trocou ia dar. A gente precisava ainda tirar um certificado pra conseguir entrar no Chile com eles, né? Então, a gente tava querendo resolver. Isso aí, então a gente não curtiu. Mas acho que do 3º dia em diante, que a gente chegou num ponto turístico, que a gente tirou eles, que a Akira andou com o carrinho, ali sim a gente começou a aproveitar. Deu certo. Deu certo. Aquele sentimento, né? Deu certo. Exato, estamos vivendo mesmo. E foi tanto que a gente fala quando a gente chega nesse ponto turístico. Caraca, a gente realmente tá aqui, sabe? E aí a gente tinha uma programação pra chegar, né, em Ushuaia, de datas, e a gente chegou 2 dias depois, pelo que eu me recordo, porque aí quando a gente começou a aproveitar, a gente decidiu que a gente ia parar mais vezes, que a gente ia, se a gente gostasse muito de um lugar, né, apesar de ter um pré-roteiro, que a gente ia ficar por ali mesmo. Sim, podia mudar. Isso aí, e a gente foi ficando, e a gente aproveitou muito essa ida até Ushuaia. O objetivo todo da viagem era chegar lá, mas acho que do 3º dia em diante ali, a gente curtiu muito, 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 assim, todos os momentos. E tem uma cidade que acredito que pro Tomás também foi muito especial, que foi Puerto Pirâmides, que fica na Península Valdez, que é uma reserva, né, ambiental, e até os cães só podem andar lá dentro desse vilarejo, que é do Puerto Pirâmides. Nos demais ambientes, eles tinham que ficar dentro do motorhome, e a gente estava na dúvida se a gente ia, se a gente não ia. E quando a gente chegou lá, a gente falou, vamos atrasar um dia no Ushuaia, mas vamos ir. E era um lugar que tinha uma praia, e foi assim, eu acho que chegar no Ushuaia, óbvio, foi um marco, né, um sonho realizado, mas o que a gente viveu ali em Puerto Pirâmides com eles foi muito especial, porque a gente chegou lá e a gente deu de cara com o primeiro guanaco, que era aquela cara, né, estamos na Patagônia da Argentina, e a gente viu pinguins, enfim, a gente teve... E o mais louco, assim, é que a gente... tinha a oportunidade de ver orcas, baleias e enfim, toda a parte marinha, né, que fica nesse lado da Argentina, mas a gente tinha que sair tal horário no dia seguinte pra ver isso. E a gente dormiu num camping municipal e acordamos e fomos pra beira da praia. Quando a gente foi pra beira da praia, a gente no dia anterior, quando a gente chegou, o Tomás falou assim, cara, eu acho que é um dog alemão andando lá, sozinho, dentro do vilarejo. Eu vi. E eu imagino que é um dog alemão, né? Não dei muita bola. E daí, nessa manhã seguinte, a gente encontra o dog alemão na beira da praia, sozinho mesmo, porque ele saía, né, da sua casa, era um vilarejo, assim, tipo a Praia do Rosa, né? E ele saía de casa, ia pra beira da praia e depois voltava. E a gente viu ele, quando a gente viu ele, eu pensei, não é possível que a gente venha pra cá pra encontrar um dog alemão. E aí a gente esqueceu as baleias, as orcas e tudo que tem direito. Tira, né? A gente já tinha ido ali fazer fotos na beira da praia, já tinha colocado, inclusive, eles de volta dentro do motorhome. Tira tudo, leva o Lebron pra beira da praia pra ficar ali com o dog alemão. É cachorreira mesmo, né? Exato. Meu Deus do céu. Fomos pra Patagônia, não vi as orcas, gente, não vi as baleias, não vi nada do que dava pra ver na Península Valdez, mas vi um dog alemão e foi muito legal, assim, aquela interação do Lebron com ele, aquilo foi muito especial pra gente. E nesse dia, né, na Península, a Akira acordou, assim, num pique surreal. Esse dia, né, a gente ainda não subiu pro YouTube. E acho que quando as pessoas verem, assim, vão ter essa sensação, porque o camping que a gente ficou era muito legal, tinha areia, tinha árvores, e ela acordou, assim, indo de um lado pro outro, andando como nunca. A gente nem tirou o carrinho ali, ela tava só nas órteses, e ela tava muito feliz. O clima tava muito legal e foi um dia muito especial pra gente, assim, a gente não viu nada do que era pra ver, mas a gente conseguiu aproveitar de um jeito que eu acho que só a nossa família mesmo pra entender um sentido nisso, sabe?
Tu tá falando bastante dos cortes do YouTube, né? Vocês estão ainda postando a história? Vocês estão postando aos poucos? Vocês estão fazendo como episódios? Como é que tá sendo? Sim, a gente tá postando praticamente um dia da viagem por episódio. A ideia é que isso tivesse sido começado ainda o primeiro episódio quando a gente estava na Argentina, né? E já voltar com todos na sequência. Mas aí, devido a tudo que aconteceu ali no decorrer da viagem e com a Akira, a gente suspendeu tudo, porque eu não conseguia mexer nesse conteúdo, né? Era muito difícil pra gente. E aí a gente demorou pra conseguir assimilar as coisas e conseguir reviver aqueles momentos, né? E agora eu acho que é mais tranquilo, né? Ou menos difícil, porque os primeiros 2 episódios, assim, foram editados. Um vídeo do YouTube, eu demoro em torno de 4 a 4 horas e meia pra editar. Então é muitas horas revivendo aquilo. Então os 2 primeiros episódios eu fiquei muito mal. Eu editei no final de semana e assim acabou o meu final de semana. E aí eu dei um tempo. Eu postei eles e sumi de novo. A ideia era ter uma frequência. E aí agora consegui subir o terceiro vídeo do canal, ali da viagem, e já consegui editar mais 2. Então agora chegou, acho que enfim, né, uma fase do luto, assim, em que a gente consegue ver os momentos e não ser tão dolorido, sabe? Bruna, foram 36 cidades, né? Mais ou menos Isso, né? uhum. 10 mil quilômetros rodados, né? E, né, pra quem não sabe também, né, que não acompanha e que vai conhecer a tua história hoje, né? Nessa viagem, vocês perderam a Akira, né? Uhum. E, embora tenha acontecido isso, eu tenho certeza que as lembranças de vocês são ótimas, né? E que realmente tu conseguiu realizar o sonho levando ela. Uhum. Né? Que seria muito pior se ela tivesse ido embora antes, né? E não ter conseguido levar ela. Mas conta um pouquinho pra gente, assim, né? Porque a gente sabe que, não quero entrar em detalhes, né? Que eu sei que é dolorido, enfim. Mas conta um pouquinho pra gente, assim, porque eu acho que, até pelas condições dela, vocês sabiam que isso era possível, né? Mas o importante é que vocês não queriam deixar de fazer, né? Essa viagem. Isso. Eu acho que isso eu e o Tomás, apesar de sermos muito diferentes em várias coisas, na forma de criar eles, nós somos muito bem alinhados, assim, né? E a gente sempre entendeu que a gente aproveita a vida. E aí minha mãe fica um pouco braba, assim, com essas frases, porque eu falo que se for pra eu morrer, eu posso morrer sentada no sofá de casa assistindo TV ou pulando de um bungee jump, por exemplo. Que quando é a hora... É a hora. E a gente acredita muito nisso, assim, né? De viver as coisas muito intensamente. E a minha mãe tem pavor dessa frase que eu repito o tempo todo. E aí, com a viagem, a gente pensava... Claro, né? A gente sabia dos riscos, né? A veterinária também, né? Quando nos deu o ok, claro, sempre alertou. Mas... da condição de saúde dela, daquele momento que ela foi avaliada, ela foi na clínica 2 dias antes, eu acho, da gente viajar. Tava tudo absolutamente bem. E a Akira tinha isso, né? Tinha picos, a gente achou que a gente já ia perder ela em vários momentos anteriores, né? E aí, do nada, ela melhorava e saia correndo por aí. E aí, a gente sabendo disso, a gente entendeu que era o momento de viver isso com ela. E só fazia sentido ir para Ushuaia com ela. E a gente foi, e a gente viveu, e ela chegou, né, no nosso objetivo, que era o Ushuaia. A gente fez aquela entrada no pórtico lá, como a gente tanto queria, assim, né? E aí a gente dormiu numa cidade perto do Ushuaia, na noite anterior, porque a gente queria chegar no Ushuaia de dia. E é muito louco, porque por mais que a gente tivesse assistido muitos canais do YouTube, né, de muitas pessoas chegando lá, a gente não tinha noção que a gente ia passar por um lugar que chama Passo Garibaldi, que corta a Cordilheira dos Andes. E eu não sei de que forma, né, que a gente estudou tanto como chegar lá e a gente deixou isso passar. A gente não sabia que a gente ia viver aquilo. E quando a gente chegou naquilo, e a gente viu a cordilheira, né? Eu queria muito conhecer a cordilheira. E quando a gente viu a cordilheira, assim, na nossa cara, e aquela energia da Cordilheira dos Andes, foi uma coisa que não tem explicação, assim. Eu não tenho palavras pra descrever o que a gente sentiu. E aí foi mútuo, porque era um trajeto que a gente podia fazer em 30, 40 minutos. A gente levou, sei lá, umas 3, 4 horas. Porque a gente parava em cada... Curtiram mesmo. Isso aí. Todos os lugares que tinham espaço pra estacionar o motorhome, a gente parava. E aí parava e tirava eles. Aí eu não tirava eles e parava nós. E aí tipo, a gente conseguiu pegar neve, né? E aí foi
foi, assim, uma coisa de uma energia que foi numa crescente, assim, inacreditável. E era aniversário do LeBron também, né? Que legal. De 6 anos. E aí a gente parou em um ponto lá pra cantar um parabéns pra ele. E eu tinha mandado fazer um chapéuzinho, as coisinhas todas, esqueci tudo isso. E aí, cheguei lá, vi que não tinha nada disso, mas a gente cantou parabéns com eles na beira de uma lagoa fantástica lá. E aí, a gente chegou, né, finalmente em Ushuaia. No destino. E o mais louco, assim, é que e daí a gente, depois, né, pensando que as coisas têm que acontecer porque tem que acontecer, a gente chegou e a gente tava determinado que a gente não ia dormir no motorhome. Que a gente ia pegar uma cabana, pra que eles ficassem, né, mais tempo na cabana. E que a gente pudesse fazer alguns passeios lá, porque tem alguns passeios que não podia levar cães. E aí a gente pensando nisso, pra eles terem, né, mais espaço e tudo mais. E, gente, a gente rodou. A gente rodou. A gente rodou. E nenhum lugar aceitava cão. E não era pelo porte deles, era porque não aceitava cão. E a gente bateu em infinitas pousadas, hotéis e tudo que vocês podem imaginar. E a gente recebeu só negativas. Aí eu falei pro Tomás, né? Acho que é isso mesmo. Vamos ver um camping, ou vamos dormir no centro, na praça, enfim. E paciência. E aí, na hora a gente não entendeu, né? O porquê que tava isso acontecendo com a gente. E aí a gente também decidiu na contramão, porque a gente ia ficar alguns dias em Ushuaia, né? A gente ficava 3 a 4 dias em Ushuaia. A gente, naquele dia, decidiu que ia ir no ponto turístico, lá onde tem a placa de Ushuaia tradicional, que todo mundo que é viajante cola o seu adesivo lá. A gente decidiu já parar lá e fazer a foto nossa de todos os 4 juntos. E gravamos vídeo. E andamos ali na frente do canal de Beagle. Enfim, a gente fez várias coisas na tarde que a gente chegou ali. E aí, começou a anoitecer, a gente foi dormir num camping municipal. E a gente chegou nesse camping sem enxergar nada, né? A gente só via que tinha outros motorhomes e combis. E a gente chegou e até esse vídeo eu não subi nem pro story, nem no canal, claro, a gente não chegou lá, mas nem pro story. Eu abro a câmera do celular e eu falo, meu Deus, a gente tá no pé da cordilheira. Porque aí tava tudo escuro e a gente só enxergava a neve da ponta da cordilheira. E sem saber da dimensão que era tudo aquilo que tava ali ao redor, né? E aí, também nessa noite, a gente colocou a Akira dormir com a gente. Até então, ela dormia na caminha no chão. A gente colocou ela na cama com a gente. E aí, a gente dormiu, né, todos juntos. E aí, enfim, no dia seguinte aconteceu, no dia 10 de abril. E, claro, né, aí a gente estacionou. Aí paramos a viagem toda, não sabíamos se íamos seguir, se não íamos seguir. Sim, ficaram sem rumo. Isso, mas acho que... Foi no dia seguinte E foi no dia seguinte da chegada no Ushuaia. E aí... Ela queria chegar até lá. Ela queria ir no Ushuaia. Exato. Né? Eu tenho certeza. Ela Exato. chegou até lá com vocês pra vocês concluírem o sonho, né? Exato. E hoje a gente consegue assimilar isso e entender isso, né? De que ela queria participar disso, que a gente queria muito que ela participasse disso. E a gente voltou. E a gente respondeu várias vezes essa pergunta, inclusive, que se a gente tivesse a oportunidade de repetir isso, né? Sim, a gente repetiria tudo novamente. A gente não mudaria absolutamente nada. A gente nunca quis perder ela, por exemplo, na nossa casa enquanto a gente estivesse trabalhando. A gente sempre acho que isso é uma preocupação, na verdade, de todo mundo que tem um cão idoso. A gente sabe que os cães podem, né, vir a falecer em qualquer fase da vida, mas quando o cão entra nessa fase de idoso, tu sempre fica pensando, né, se aquele ali é o último dia dele. Então a gente ia pro trabalho e a gente tinha uma rotina de que a gente sempre tinha que ir pra casa ao meio-dia, pelo menos um dos dois, pra gente saber que ela tava bem. E eu sempre conversei muito com ela e sempre prometi muitas coisas pra ela, inclusive que a gente ia viajar o mundo, era uma promessa. E uma das coisas que eu falava com ela é que que nesse momento eu queria muito estar com ela. E então... E foi especial. Então eu acho que conseguir estar ali junto com ela, pra mim, foi... Os 4, né? Isso aí, foi assim, era o que a gente sempre pediu que acontecesse, né? A gente não queria que fosse nada diferente. E aí, pra encerrar isso, antes que o meu lado capricorniana vá por água abaixo e eu chore, a gente trouxe a roupinha dela, que a gente
né, todas as cidades que a gente tava indo, as principais, a gente trouxe bottoms ou patches e a gente foi fixando, mesmo nas cidades aí que ela não estava mais conosco, a gente seguiu fixando. Uhum. O LeBron tem um colete igual e a gente fixou tanto pra ele quanto pra ela. E aqui tá o principal, né, que é o de Ushuaia, que é a Terra do Fogo. E Puerto Pirâmides também, enfim. Essa roupinha é muito especial, ela tá guardada lá em casa de uma forma bem especial. Tem os pelinhos dela, é algo bem, bem importante, assim, pra gente. E a gente fez questão de preencher todos os patches pra ela, assim como a gente fez com o LeBron. Que legal, Bruna. Dá pra ver o amor de vocês. Tem mais coisas aí pra contar, né? Porque a recém vocês estavam... Que dia que foi que a Akira deixou de vocês? Quer dizer, quanto tempo ela conseguiu acompanhar a viagem? Quantos dias? 14, bem na metade. Bem na metade. Não sei se esse número está certo de 14 dias, acho que não. Mas ela acompanhou a gente. Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6. Demoramos 14 dias pra chegar no chá. Ela acompanhou a gente por 9 dias. 9 dias. 9 dias. 9 dias. Bom, daí depois vocês tinham que tomar uma decisão, né? Isso. Ou vocês seguiam a viagem, ou, claro, vocês estavam abalados, vocês devem ter pensado em voltar. Sim. A nossa previsão para chegar em Ushuaia era 7 dias. A gente chegou em 9 porque a gente ficou aproveitando mais o caminho. Sim. E aí, quando a gente estacionou lá, eu entrei em contato com a Tassi, né? Foi a pessoa que eu mais conversei, na verdade, né? Porque com as nossas famílias também a nossa internet era ruim. Então a gente não tinha muito como falar. Quando tinha um pouco de oportunidade de falar, eu sempre priorizava em falar com ela, porque ela era o meu canal com várias pessoas. Inclusive, ela tinha até o contato da minha mãe, para que se uma emergência acontecesse. O acesso ao perfil. Isso, eu deixei ela com acesso ao perfil. Porque Sim. eu pensava, né, que se acontecesse alguma coisa, alguém tem que tomar ali a frente das coisas. E aí a gente ficou estacionado no Ushuaia. Agora eu não vou me recordar 7 dias. quanto tempo. 7 dias? Acho que sim. Eu não me recordo. 7 ou 5 dias, a gente por aí. ficou, era pra ficar 3 ou 4, a gente ficou bem mais. Bem Isso mais. aí, bem mais. E o mais curioso é que a gente não conheceu praticamente nada do Ushuaia. A gente ficou praticamente sendo moradores daquele camping, que tinham... Vocês paralisaram, no Isso caso, aí. assim. Tinham vários brasileiros lá, que a gente foi super bem acolhido, inclusive, por eles, né? A gente atolou lá, inclusive. Aí um brasileiro nos desatolou. A gente atolou o motorhome. A gente não, né? O Tomás. Tinha que ser. E aí ele nos desatolou. Enfim, a gente ficou meio que morador lá desse camping. O LeBron aproveitou muito, porque tinha outros cães lá. A gente soltou ele lá nesse camping, tava um frio e ele bebendo água do glaciar, porque daí caía, né, a água da cordilheira chegava ali. E aí ele ficou, né, ele foi muito bem acolhido ali também, né, porque tinha esses outros cães. Tinha, do nada, umas coisas que acontecem do nada e só com a gente, aparece uma excursão escolar das crianças, né, dos argentinos, com os professores lá nesse camping, porque nesse camping também fica o trem do fim do mundo. Então, a partida do trem, de um lado sai o trem e do outro é o camping. E aí, essas crianças ficaram encantadas com o LeBron, né? A gente tentando explicar que era Scooby-Doo e eles, com aquela geração, não devem nem saber quem era Scooby-Doo, mas olhavam pra gente assim, como se estivessem entendendo. E aí fizeram fotos com o Lê, a gente distribuiu adesivos da viagem. Foi um momento bem especial, né? Passar por isso. Outra coisa que aconteceu e ninguém sabe, e agora vão saber agora, o LeBron. O Tomás saiu e foi falar com uma brasileira de um outro motorhome que tinha uma cachorrinha também, a Sasha. E eles ficaram lá, e eu tava lá dentro do motorhome arrumando as coisas. Aí o Tomás volta pro motorhome com o LeBron na guia e me entrega, né? E coloca ele ali. E eu pensei que o LeBron tava com ele pensou que o LeBron tava comigo. E eu tava arrumando umas louças, uns negócios. E aí a gente tava de costas. Quando a gente vira, cadê o LeBron? Gente, foi aquele momento que deu uma frio na espinha. Porque quando a porta do motorhome aberta, eu olhei aquele camping, a gente nem andou 1/3 do tamanho que ele é. Ele era enorme. Eu olhei pra tudo aquilo e eu pensei, meu
Deus. Aonde eu vou encontrar ele Aonde agora? eu vou encontrar ele agora? E o LeBron tem uma coisa, uma surdez seletiva, né? Porque quando ele decide que ele vai fazer uma coisa que não deve, ele fica surdo. E aí o Tomás saiu colocando, e eu não achava meu calçado, e o Tomás nem sei se saiu de calçado ou sem. E foi atrás dele e chamava LeBron, e nada. E eu só vendo aquele trem do fim do mundo que saía, né? Eu pensei, meu Deus do céu, e se ele foi pra aquele lado? E aí, onde é que a gente acha o LeBron? Bem que belo, dentro de uma poça d'água, junto com a Sasha. E aí, a tutora da Sasha falou, não, fica tranquilo, porque ela pensou que nós tínhamos soltado ele. Sim. Ele tá bem tranquilo, ele tá aqui com ela. E aí, o Tomás lembrou, tipo, pegou ele pela guia, tipo, vamos pra casa. E aí, Criança tipo travessa, criança. né? E ele veio todo faceirinho lá. Mas assim, eu fiquei apavorada. Ele não é muito de fazer isso, mas decidiu que lá no fim do mundo ele ia fazer isso. E aí teve até isso, né? E aí depois, quando a gente decidiu que se colocando assim, né? Se a gente pudesse se colocar no lugar da Akira, por tudo que ela ensinou pra gente de vida, e essa frase do viver exige coragem é a Akira pra nós. Então, por tudo que ela ensinou, a gente entendeu que ela ia querer que a gente seguisse e não que a gente voltasse. Primeiro porque voltar ia ser muito doloroso pra gente, porque a gente iria passar nos mesmos caminhos que a gente passou com ela, e a gente não ia estar completando aquilo que a gente se propôs a fazer. E então a gente decidiu, e com o super apoio das nossas famílias, né, de que a gente deveria seguir, e de toda a galera ali que nos segue, que também de certa forma são nossa família, que a gente deveria seguir e que a gente iria, né, tá com todas essas boas energias junto com a gente, e que a Akira sempre estaria conosco e iria completar o circuito com a gente, né, porque nos nossos corações. E aí a gente decidiu seguir. E a gente foi para outras cidades, a gente foi para El Calafate, que a gente viveu uma experiência muito legal. A gente foi visitar um glaciar. E a Argentina tem algumas coisas que não pode os cães por serem reservas, né? Inclusive lá em Ushuaia a gente não conseguiu ir no ponto final do mundo, que tem um marco lá que é La Pataia. A gente não conseguiu ir lá, e lá tem o correio do fim do mundo, porque não deixaram o LeBron entrar. Nem a gente pedindo pra ele ficar no motorhome, enfim, né? Não deixaram, e aí a gente decidiu que a gente não ia deixar ele, principalmente em Ushuaia, em lugar nenhum, né? Até porque era muito recente o que tinha acontecido, então a gente escolheu não ir. Então em Ushuaia a gente foi na Laguna Esmeralda, em que a gente fez uma trilha de 5 horas, foram 2h30 pra ir, 2h30 pra voltar, e o LeBron foi conosco. E a gente subiu, né, lá, e chegamos na laguna, foi um momento super especial, a gente deixou um pouco das cinzas da Akira lá. E foi muito importante fazer aquilo, porque aquele lugar, assim, eu acho que se existe um céu, e se existe algo, assim, né, do que dizem, eu imagino que seja muito parecido com aquilo. Espiritual. Isso, algo espiritual seja muito parecido com aquilo, porque a sensação é que a gente estava subindo para chegar no paraíso. A vegetação, a montanha, né, a neve e a laguna foi muito especial, assim. E esse episódio do YouTube acho que vai ser bem legal. Que, assim, teve essa parte emocional, mas sempre, com o LeBron junto, pode saber que sempre vai ter os perrengues, né? Ele viu o quê? Uma raposa, mas uma raposa não dessas que a gente tem aqui, uma raposa que parecia, aqueles bichos de Game of Thrones, assim. Um negócio branco no meio do nada, eu não sabia nem que aquilo era uma raposa. E aí, tinha muita gente fazendo a trilha, né? Muitas pessoas de todos os lugares do mundo. A gente tem pessoas da França que, inclusive, começaram a nos seguir, porque a gente se conheceu na trilha. Tinha gente de todos os cantos mesmo do mundo. E nós e o LeBron lá. E aí o LeBron vê o que é a raposa. E era bem uma inclinação, assim. E a gente tinha parado pra fazer uma pausa pra beber água e tal. Até porque o nosso porte físico não tava, assim, adequado pra uma trilha de 2h30 pra ir, mais 2h30 pra voltar. A gente fez essa pausa, ele viu a raposa, ele puxou a guia do Tomás que tava segurando. Ele bateu em mim, ele me derrubou. E assim, ó, por isso aqui eu não rolei pro negócio todo abaixo. E aí as pessoas, né, olhando pra gente, tipo, apavorados, nós com o LeBron, e o Tomás conseguiu segurar ele pra ele não ir atrás da raposa, mas eu caí um tombão e parei porque uma árvore me segurou, né? E
É isso aí, sair com o LeBron, é isso aí. Tá filmando. E aí, Meu Deus. lama pra todo lado, né? Porque a trilha era um pouco dizia que era pra iniciantes, mas de iniciante não tinha nada. Achei Era tensa. bem dificinha pro meu porte físico. E aí, mas foi bem legal. E aí depois sim, a gente foi pra El Calafate e também pra conhecer o glaciar, o LeBron não podia participar. Mas a gente queria muito ir, né, no Perito Moreno. E aí a gente achou uma recreação pra ele lá. E aí ele ficou numa recreação e faceiro, e foi bem especial pra ele ficar lá também. A gente foi muito bem acolhidos naquela recreação. Eles nos passaram muita segurança, né? Porque eu sou chata pra deixar eles, né, com um desconhecido. E Bem chato. bem chata. E eles me convenceram que eles iam cuidar muito bem dele. E aí a gente decidiu ir seguindo. Mas com essa experiência de que a gente não estava aptos para essa coisa de atleta, a gente decidiu não fazer o Monte Fitzroy, que estava no nosso roteiro e que na nossa cabeça a gente ia subir o Fitzroy. E não, sem condição, gente. A gente não conseguiu andar lá 5 horas naquele lá. O Fitzroy eram 9 horas. A gente abortou total, porque a gente não ia dar conta, né? A gente 9 horas sem me mandar mensagem? a gente a gente tá precisando fazer uma academia pra poder pensar em fazer uma trilha dessas. Mas a gente viu o Fitzroy, o LeBron fez foto até lá perto dele. E aí a gente foi seguindo. E o resto da viagem, sim. Daí vocês foram para outras ainda cidades e depois... Aí, o que acontece? Pra te chegar no Ushuaia... Eu quero saber os perrengues. Pra te chegar no Ushuaia, tu tem que sair da Argentina, entra no Chile, sai do Chile e Numa entra na balsa Argentina enorme, de né? novo. Numa balsa Isso. enorme, que ela me mandou foto e eu fiquei apavorada. Uma balsa enorme. Nem chama balsa, nem me lembro como é que chama. Tem um nome aquilo, mas é tipo Tem. uma balsa, né? E tem, né, um café dentro, tu desce, tem um outro andar. E aí, a gente nem desceu a Acre, o LeBron na ida pra lá, porque tava ventando de um jeito que não tinha condição. A gente desceu, ficou um pouco, mas dava um medo, né, porque é pra atravessar o Estreito de Magalhães. E aí, é bastante tempo, eu acho que a gente ficou uns 40 minutos, não. E aí, na volta também tem que passar, né, por isso. Então, daí, sai da Argentina, entra no Chile e sai do Chile e volta pra Argentina de novo. E aí, nisso, a gente furou o pneu. O primeiro pneu, né, que furou foi no Chile. Sei lá, acho que uns 200 metros de chegar ali na aduana, né, pra fazer a fronteira de novo. Aí, furou o pneu. Nossa, né? Primeiro pneu furado, e pensei, gente, perrengue, preciso filmar. Tava achando tudo muito engraçado, inclusive. Tirei o LeBron do carro. Já liguei lá Era só o primeiro. Era só o primeiro, né? Primeiro de muito. E o Tomás lá, né, descobrindo como é que ele ia trocar o pneu do motorhome, descobrindo. E os guanacos ali, né, do lado. Tipo, o guanaco passando de um lado pro outro, o pneu, e eu achando tudo muito divertido. Esse aí foi o primeiro pneu, daí trocamos e tal. Foi um prego, né, que a gente acabou pegando na estrada. Aí chegamos numa cidade lá, arrumamos o pneu, deixamos ele no step e vida que segue. Aí continuamos... 40 reais o primeiro pulseiro. Continuamos seguindo. Soma. Vocês vejam que o Tomás é a pessoa que não quer participar do podcast, mas ele quer, né? Vamos ter que dar um microfone ali pra ele, eu acho. E aí, esse pneu foi bem baratinho, e aí seguimos. Aí, o que acontece, né? Homem tem uma coisa que acha que sabe conhecer a estrada, né? Homem gosta de falar que não, eu já dirigi nisso, eu já dirigi naquilo, e não sei o quê. Eu sei onde a gente tá. Exato, A típica praticamente frase. isso. Sei Praticamente onde a isso. gente tá. E aí, gente, o que acontece? Tem uma estrada na Argentina que chama 73 Malditos. Meu Deus. Todo mundo que viaja de motorhome, Kombi, afins, conhece essa estrada. E quem passa por lá, né, se orgulha muito de dizer que venceu os 73 Malditos ou que atolou e ficou por lá e teve pessoa de socorro. A gente já tinha visto muitos vídeos no YouTube e tudo mais. Mas o que acontece? Eu aprendi. Tinha a possibilidade de não ir nos 73 Malditos e andar um pouquinho a mais. Vestido lá. É isso aí, filme omitido. Tinha a possibilidade de não ir
né, pros 73 malditos. E aí, e pegar uma estrada normal, em boas condições. Inclusive, tem um perfil de Caxias que recém tinha voltado de lá e me falou, não vai pelo 73. A gente veio por aqui, foi muito tranquilo. Quando a gente chegou perto de lá, eu falei, e aí, Tomás, vamos pegar o 73? Ou vamos pela outra estrada e andar só um pouquinho a mais? Imagina, eu me criei em estrada de chão, eu andava em IP sempre. O que é esse hippie da Argentina pra mim, né, que sempre dirige em estrada de chão? Essa foi a frase. É homem. Seguimos nós, bem felizes, então, pros 73 malditos, que é o quê? 73 quilômetros de rípio. E, gente, a estrada de chão da Argentina, que é esse rípio, não tem nada a ver com a nossa estrada de chão. É tipo umas costeletas, assim, a pedra solta. É perrengão. É maldito. É maldito mesmo, é perrengão. E a gente foi por esses, então. E aí entramos, nossa, nem é tudo isso. Ouvindo Spotify, né, nem assim, desligados total, assim, do mundo. Só que não tem absolutamente nada, 73 quilômetros e que não tem nada, nem um guanaco pra contar a história. Então, se acontecer qualquer coisa ali, não tem nada. Só Deus nos acuda. Só Deus nos acuda e uma alma que talvez pode se passar e te salvar, mas tava difícil. Nós indo bem faceiros, andamos pouquíssimos nesses 73 malditos, sei lá, 20 quilômetros, eu acho, do 73. Começa a dar um e cai o quê? A marcha. Eu não ouvi o barulho. Isso, caiu a marcha do motorhome. Aí, Tomás, né, ficou meio assim, engatou de novo caiu. Aí, desceu. E eu, a primeira coisa quando desceu? Vamos ligar o vídeo pro canal do YouTube, né? Porque eu não sabia o que tinha lá fora, mas eu queria filmar. Aí, gente, quando eu desci, o Tomás já tava lá. A primeira coisa foi, desliga essa câmera! E mais bravo. E aí, o que era? O pneu tava assim, ó, sem a menor... Não só o pneu, a roda, tudo, tava sem a menor condição. E então... Já tava assim. Isso aí foi o que aconteceu. Lembrando que a gente tava com um step já remendado. E aí, se a gente ia colocar nesse lugar aí, ia ser um step remendado. E a gente tinha mais 53 quilômetros malditos. Meu Deus do Vocês céu. voltaram, né? Não voltamos. Porque, como diria a Akira, o sentido da vida é sempre pra frente. Não sei como é que desistir. Aí, a gente seguiu. A gente trocou o pneu que tava recapado ali, né? Enfim, colocamos ele no lugar e não tinha mais margem nenhuma pra erro, né? Então, como é que a gente foi? A 10 por hora. 10 por hora, sem poder, assim, respirar quase, né? Rezando, assim, pra todos os santos e religiões possíveis, de que nada mais aconteceria. Não, desse momento passa o quê? Uma Kombi com um casal vindo, bem faceiros, assim, deram um oi pra gente, né? E eu pensando, meu Deus do céu. E passaram, e daí nós fomos. Tomás demorou muito pra trocar esse pneu, porque a roda tava toda ferrada, né? E aí começou a anoitecer. E aí a gente entrou ali pelas 18 horas. E, gente, tinha chão. É bem tenso, assim, porque escureceu total. Claro. Não tem iluminação. Não tinha iluminação nenhuma. Não passava mais ninguém. Nós sem nenhum... No fim do mundo, sem pneu de margem 50 nenhuma. e 76 malditos ainda. Isso aí. Meu Deus Chegou do ao céu. ponto que eu vi uma fazenda lá, que tava marcando no aplicativo que eu usava. E aí eu falei, vamos parar aqui, vamos dormir aqui nessa fazenda. E o Tomás, imagina, nem sabe que fazenda que é. Vamos Se dar tem, uns tiros se ali. tem outros cachorros, se não sei o quê. E eu morrendo de medo. Mas deu certo, conseguimos sair, chegar numa cidadezinha lá. E aí, Ai, eu já tava assim, ó, tirada. é angustiante. A minha mãe ia morrer. Quando chegar esse canal, esse vídeo do YouTube, ela vai ter um treco. Eles devem ter contado que foi tudo assim, uma Foi maravilha tudo pra mãe. lindo e maravilhoso, nada demais. Não, se ela me ligasse, pior de tudo que ela Nossa, compartilhava as ninguém coisas tem, assim, aí eu ficava Coração na mão. só Deus sabia. Ninguém tem noção, assim, nesse dia dos 73. E aí a gente chegou na cidade e a Argentina tá vivendo uma crise, né, econômica e tudo mais. Então era difícil conseguir dinheiro, né, trocar dinheiro. Tu chegava nas cidades e tinha um limite do que tu podia trocar. E aí a gente chegou naquela cidadezinha pequena, que era depois desses 73 malditos. E no dia seguinte, vamos dormir e tal. Dormimos num posto de gasolina. E no dia seguinte, vamos lá trocar dinheiro. Felizes que conseguimos trocar dinheiro num correio e conseguimos trocar R$1.000. E aí pegar ali, né, os pesos que dava. Saímos com esses R$1.000, vamos no borracheiro agora, né? A cidade só tinha um borracheiro. O borracheiro
que ele cobrou? R$1.000. 1.200, porque a gente tinha um trocadinho ainda, ele levou mais os 200 do trocadinho. 1.200 para arrumar. Esse pneu usado, remendado, usado, Recapado. recapado, não sei Que quanto que era. loucura, gente. Aí ele não conseguiu colocar o pneu, porque a roda tava torta, aí sim. teve que botar uma câmera, aí ele cobrou mais R$250 a câmera. Então já foi a 1.290. E aí, isso foi todo o nosso dinheiro. Aí, né, do que a gente conseguiu trocar. Aí vai, nossa, daí o Tomás que tinha ido trocar, né, lá nos Correios. Aí eu pensei agora que eles não liberavam pra mesma pessoa mais valor. Ah, sim. Aí para o motorhome em outro lugar e vai a Bruna lá pensando que ia conseguir mais dinheiro. Consegui, daí ainda bem o dinheiro pra conseguir seguir viagem. E pensando que a gente não tinha mais pneu, né? Porque já tinha ido 2 ali e esse aí tava muito ferrado pra gente tentar conseguir colocar ele. E aí seguimos andando com aquele pneu que já estava remendado. Andamos muito mais daí. Passamos por Bariloche, que foi uma experiência muito legal. Quero ir lá. Foi assim, incrível, mas a minha expectativa não era tão alta. Sim. E é maravilhoso, maravilhoso. E depois de Bariloche, a gente ia pra Buenos Aires. E Buenos Aires também era um lugar que eu não tinha interesse de ir, porque eu gosto dessas cidades pequenas. Eu não conhecia Buenos Aires. 6 vezes. É. Eu amo. Agora eu entendo. Eu com certeza quero repetir Buenos Aires. E aí, até então, a gente tava sempre dormindo no motorhome. Mas em Buenos Aires a gente optou em pegar um Airbnb, porque a gente ficou 3 dias lá. E por ser uma cidade grande, né, a gente achou que talvez não fosse tão seguro dormir no motorhome, né? Em posto de gasolina, não tinha campings também, era um pouco diferente. A gente ficou num Airbnb muito legal, super pet friendly, num apartamento. Foi a primeira vez que o Lebron ficou num apartamento, andando de elevador, de escada. Daí tinha uma escada, porque era um Airbnb duplex. Ele tava com medo de andar dentro do Airbnb, mas ele ficou super bem. E, em resumo, os pneus deram certos até pra gente... Até Buenos Aires. Não, até a gente sair de Buenos Aires. A gente chegou com aqueles pneu sim. capenga até no Brasil. Só que detalhe, o primeiro pneu tinha sido feito um remendo, tinha comido o pneu por dentro. Aí começou a sair uma bolha. Aquela bolha foi Foi indo, foi. indo. Então, daí veio de Buenos Aires, né, tá? Daí a gente... Chegou no Brasil, daí. Chegamos no Brasil. De volta. Isso, de volta. Que foi no dia... Vocês chegaram no Brasil dia... Trabalhador é 1º de maio? Então, dia 30 de abril. Abril? Isso Eu aí, acho que 30 foi. de abril, isso aí, eu não esqueço, foi quando começou a enchente. Aí o que acontece? Foi quando começou a enchente, gente. É verdade. E aí o mundo caía em Bento Gonçalves e eu recebo, bom dia, eu mando, bom dia, onde vocês estão? Felizes da vida, estamos saindo de Alegrete. E eu, tá chovendo aqui, tá chovendo aí? Não tava chovendo lá ainda, né? Não. Aí o Henrique mandou no nosso grupo, pessoal, aqui tá chovendo bastante. Não sei se vocês vão passar, porque a água tá quase na ponta. Eu pensei, meu Deus do céu. Porque aqui em Bento tava chovendo bastante. Só que em Santa Cruz, que eles tinham que entregar o motorhome, né? Agora continua a história do Alegrete até Santa Cruz. A gente nem queria dormir no Brasil, né? Por uma questão de segurança mesmo, né? Em dormir em postos ou coisa assim. Mas acabou que o Henrique ali da Salf tinha pedido se a gente conseguia entregar o motorhome até o meio-dia e tal, não sei o quê. E a gente, claro, com certeza a gente vai conseguir. Cumprir. Uhum. Vamos cumprir isso. E aí, pra conseguir cumprir isso, a gente dormiu em Alegrete. E tivemos que dormir no Brasil. E foi uma noite terrível, porque tava fazendo assim, olha, 40 e todos os graus no Alegrete, eu acho. Foi um calor insuportável. A gente acordou a 1 e pouco da manhã, sufocando quase, assim, porque a gente tava com as janelas abertas, mas a gente tava dormindo entre 2 caminhões. E aí parece que não circulava, sabe? Aí a gente saiu desse posto, fomos pra outro posto. Aí tava dando muitos raios. Mas só raios. Tipo, eu pensei, por causa desse calor, né? E aí o pai do Tomás já tinha mandado mensagem. Cuidado, não sei o quê, tá chovendo muito aqui, lá em Caxias. Eu pensei, o Tomás me falou pra ele, gente, mas chovendo em Caxias, até a gente chegar em Caxias. Que loucura, né? Isso aí, né? Sim. Irrelevante essa informação. Daí eu lembro, assim, E nós somos pessoas que o quê? Não estávamos escutando rádio, sempre Spotify. Então, pra nós, a vida tava linda, Sem maravilhosa, informação. voltando de viagem, tudo certo, sem informação nenhuma. E aí, quando a gente mandou no grupo que a previsão de chegada era 11h45 em Santa Cruz.
E aí, mandamos isso. O Henrique devolve uma foto da... Ponte. Que a água tava chegando na ponte. Tô pensando como é que é o nome daquela cidade que foi a primeira afetada a ponte. Candelária. Candelária, né? Isso. Isso aí. Tava pura água, assim, a beira da faixa, né? E quando eu vi aquilo, eu só falei pro Tomás, liga o rádio. E aí, quando a gente ligou o rádio... Começaram a ouvir só Eu desgraça. Isso aí. Eu já tava apavorada. E aí, com nisso, loucura, a né? gente já tava chegando em Santa Maria. Sim. Que foi, né, a primeira cidade ali também a ser afetada. E a gente entrou em Santa Maria, era muita chuva. E aí o Tomás falou assim, se a gente encostar, a gente não entrega na hora. E eu, vamos seguindo o quanto der, né? Bem focada em que a gente tinha que entregar o motorhome até aquele horário que tava marcando ali. E aí a gente chegou num pedágio de Santa Maria e Restinga. E o pessoal do pedágio falou assim, a gente tá indicando não passar. Mas quem passar, basicamente, é por sua conta e risco, né? Tem gente passando. Mas quem tá passando também não tá indo muito longe. Pensei, meu Deus, né? Que gente exagerada também, né? Até porque eu tava ouvindo a rádio, mas não era nada tão grave, né? E aí o Tomás falou assim, não, vamos passar, vamos ver. Quando a gente passou, a gente chegou numa parte da estrada em que tinha água dos dois lados já. E a água já tava em cima, né? Da pista. E aí tinha o pessoal do Rota de Santa Maria ali, né, que é do pedágio, evacuando pessoas, vacas passando, e aquela água com aquela E a lama. ponte da frente que caiu. E aí, é que a gente ainda não tava com as informações, né? A gente tava indo e tentando entender o que tava acontecendo naquilo ali, né? E aí, a gente viu aquilo, e daí aquela água que era uma lama, assim, aí a gente viu um posto de gasolina. Aí o Tomás falou assim, vamos parar aqui, tem um monte de gente parada. Quando a gente parou ali, acabou, né? Porque daí só deu pra parar ali. Quando a gente parou ali, a gente recebeu a notícia que pra trás tinha caído. O que tinha passado. A ponte que a gente tinha passado tinha caído. E pra frente também tinha caído. E pra frente tinha danificado A cabeceira. a estrada. E daí, depois dessa danificação da estrada, tinha uma ponte que tinha caído da cabeceira. Mas a gente ficou ali, isolado no posto. E, né, com um monte de gente. De caminhoneiros, de pessoas que trabalhavam, pessoas da região, pessoas de outros lugares. Tinha motorhome também. E aí, né, mas nós, ok, já vai passar, já vai dar um jeito, vamos almoçar. Todo mundo esperava, né? Isso aí. A gente foi almoçar e tudo certo, eu fui pro motorhome e tal. E o pessoal do posto, não, fiquem tranquilos, a água não vem aqui. Tá. Perguntando, Bruna, a água não vai subir aí, né? A água não tem possibilidade nenhuma de subir aí, né? Porque aqui em Bento já tava, né? Eu tinha noção daqui. No Rio das Antas, né? Tipo, a água foi. E o pessoal dizendo que não. Porém, conforme foi passando as horas, o outro lado da rua do posto de gasolina encheu de água também. Então a água já tava, né, nivelando ali. E aí, como é que a gente ia passar a noite ali sem saber se a gente ia acordar embaixo d'água ou não, né? Aí o Tomás começou numa coisa, temos que sair daqui. Até porque o clima ali no posto começou a ficar bem intenso. Porque daí tinha só aquela comida ali. As pessoas já começaram numa coisa de escassez, né? E aí, tipo, a gente tem que sair daqui, tem que sair daqui. Mas sem conhecer a região também, né? Porque uma coisa é acontecer. Se a gente tá aqui na serra, né? Ali a gente não conhecia as estradas pra saber se dava pra ir ou não. E aí a gente acabou seguindo um caminhoneiro. E entramos em estrada de chão, de noite, com água e tal. E conseguimos avançar um pouco. E até chegar ali numa cidadezinha, num distrito, né? De Restinga. E aí, sim, ali daí não teve mais o que fazer. Daí a gente avisou o Henrique que a gente não ia, né? Não só entregar o motorhome, como a gente não tinha previsão alguma né? De voltar pra casa. E foram uma semana, 5 dias. Foram 5 dias. 5 dias pra sair dessa cidade. Mas a gente demorou 7 dias pra chegar em Caxias. A gente ficou 5 dias parado lá. Tu acha que terminou os pneus? Tem mais. Furou mais pneu? Mas foi depois daí. Lá porque a gente ficou estacionado, tava tudo certo, né? Claro, né? Estacionado. Isso não ia furar o pneu, né? Ao total foram quantos pneus? Ao total foram 5 pneus. Meu Deus. 5 pneus, quase 3 mil reais. Isso só nessa leva, né? Porque depois a gente teve que pagar aqui quando a gente chegou pra devolver os pneus pra ele, né? E então, só de pneu velho lá que estavam nos vendendo, quase 3 mil reais e mais tudo que a gente ainda tá pagando aqui daí. Mas enquanto a gente ficou parado ali, a gente acabou fazendo amizade com as pessoas. Aí tinha uma rádio local lá de Santa Maria. O pessoal descobriu que a gente tava lá. A rádio
Vê coisas que acontecem com a gente, né? A rádio divulga que nós estamos lá estacionados num posto. Começa a vir o quê? Os moradores Olha ali. pra conhecer o LeBron. E aí, gente, a gente dormindo, um dia uma pessoa bate na porta lá, Que susto. de noite, De querendo, noite. isso aí, querendo conhecer e tirar foto e convidando a gente pra ir na casa e etc. A gente acabou virando meio que morador local ali, a gente ia num posto do pedágio lá, LeBron tomou até banho no meio da estrada, Sim, porque ele... e isso aí. A gente acabou, mas a gente, assim, de tudo que aconteceu, a gente acabou levando tudo de uma forma bem leve pra tentar manter ali a sanidade mental. Eu ia chegar lá. Eu ia justamente perguntar como é que vocês chegaram aqui, né, depois de tantas emoções. Porque vocês passaram por uma viagem até o fim do mundo, né? Uma perda, Uhum. né, bem grande. Passaram dentro do furacão, né? Furacão da enchente, Uhum. né? Ficaram parados, né? Por causa disso, enfim. Eu ia perguntar pra vocês como é que vocês chegaram em casa, assim, tipo, pelo menos devem ter chegado com a sensação de missão cumprida. A nossa família tava muito apavorada. Acho que o nosso maior desafio era manter a família Imagina. tranquila. Se sou eu. Nossa, assim, um dos meus irmãos, assim, tava muito apavorado, assim, de um ponto do tipo, larga esse motorhome e venham vocês, Sim. façam alguma coisa. E aí, era o exército, né, porque como tem a base em Santa Maria, então era o exército passando, era muitas coisas, assim, acontecendo. Helicóptero. Mas nós estávamos, de certa forma, tranquilos. Chegou ao ponto de eu ver um desespero, assim, das pessoas, de que eu mandei direct pro prefeito de Restinga Seca, porque eu pensei, gente, com o tamanho do nosso perfil, ele vai me ver. Não é possível que ele não vai me ver. E ele me viu, me respondeu e fez uma live Ó, pra tranquilizar as pessoas, porque como a gente tava numa área que não tava, né, sendo afetada pela água, estávamos ilhados, mas não corríamos o risco da água chegar ali. As pessoas começaram a chegar num sentimento de que nós seríamos esquecidos, que a comida ia acabar, uhum. e começou uma coisa, né? E aí chegou um cara pra nós e falou que... Foi o helicóptero. E chegou um cara pra nós e falou, veio oferecer se a gente não queria colocar o nosso nome, porque ele conhecia alguém da base aérea de Santa Maria, se a gente não queria dar nosso nome, porque ele ia pedir um helicóptero pra vir resgatar as pessoas. Pra mim, aquilo foi primeiro o ápice, assim, do egoísmo do ser humano, né? E do egocentrismo de achar que ele, naquele momento que o Estado tava passando por aquilo, que ele merecia ser resgatado de uma situação que, na verdade, a gente tava bem, né? Aham. Dentro das circunstâncias, quem conseguia manter a cabeça em dia, a gente tinha comida, Sim. a gente chegou a ficar sem eletricidade um pouco, né? Mas a gente tinha, assim, né? Gente, as pessoas estavam morrendo, né? Então tava tudo certo. Sim. E a gente falou pra ele que não, que, né, tava tudo certo. Que, Uhum. primeiro, porque eu nunca imaginei que alguém ia vir resgatar ninguém ali. E segundo, porque se houvesse um resgate, a gente não queria sair dali, porque entendendo que tinha pessoas que precisavam, né, disso. E aí acabei mandando mensagem pro prefeito de Restinga Seca pra dizer, gente, fala pra esse povo que vocês vão mandar comida pra cá. Porque eu comecei a ficar com medo que houvesse briga, sabe? Claro, Entre as ou pessoas. saques, né? Isso aí. Aham. E aí, um restaurante de lá nos acolheu muito, né? Enfim, foi uma pessoa muito especial, assim, pra gente mesmo, que durante esse período foi muito importante. A gente criou um vínculo ali com ele. E eu tinha medo do que podia acontecer com ele, porque ele ficou sem eletricidade também, então ele ia perder alimentos. A gente Claro. chegou a oferecer o nosso gerador do motorhome ali pra ele. E aí, o prefeito fez uma live, tranquilizou as pessoas, mandaram um helicóptero com comida. E a gente foi vindo. E quando a gente foi vindo, né? Aí sim, furou mais outro pneu, mais outro pneu e mais outro pneu. E aí foi quando eu acho que a paciência do Tomás, assim, acabou no último pneu. E aí era engraçado, porque furava, a gente tinha um grupo com a Tassi e com o Henrique, ele mandava, chama o guincho, eu não quero mais, Guincho, eu vou embora de guincho eu agora. vou embora de Não quero mais. guincho. E aí eu deixava, né, ele ter esse momento histérico, Explosivo. isso aí. E aí depois eu falava, Ai, é a Tomás, mulherzinha do Uno. isso. A mulher... E aí eu pensava, Tomás, como é que a gente vai de guincho se mal tá passando carro em pontes ou coisa assim? Guincho a gente nunca vai chegar em Caxias, porque a gente não vai conseguir, né? Tipo, eu tentava ser mais racional, mais tranquila. Mas aí furou o pneu. Agora eu preciso falar, tô tentando ser racional, mas tranquilo. No momento que o pneu furou, que a gente não tinha como fazer, que não tinha mais step, era o último pneu, aí eu falei pra ela, ok, eu vou caminhar até um posto de gasolina pra achar um jeito de resolver.
Ela não queria ficar sozinha. Mas ela também não queria caminhar. Não, mas tem 2 pontos. Tem. Gente, de novo, ele não queria participar do podcast. Só pra deixar registrado. Vamos botar a foto dele. Vamos botar a foto dele e pra, uma pra pelo fala, menos tá? vocês saberem Eu quem falei tá falando, isso. né? Eu falei pra ele que ele ia querer participar da parte dos pneus, mas, né? Ele disse que não queria. Tu quer sentar aqui? Eu deixo aí, tu tem chance. Tá, ainda tá podendo contar a tua versão da história, porque aqui vou eu contar Tá, a minha. conta da tiazinha do Uno. Ah, só que antes da tiazinha do Uno, o pneu furou assim, tipo, com 9 quilômetros, né? Ele andou 9 quilômetros e furou um, depois furou outro. No primeiro que furou, parou. Gente, qual é a possibilidade da estrada parar uma seguidora que viu o motorhome e conheceu a gente? E Olha parou. só. E que queria fazer foto com o Lebron e o Tomás lá embaixo do motorhome. Todo lamaçado, com macaco com problema, todo sujo. E a pessoa querendo fazer foto com o Lebron e eu sorrindo. E eu, Tomás, tira a foto aqui. E ele me olhando, tipo assim, que ele ia me matar se eu continuasse com aquele evento que tava acontecendo na beira da estrada. Aí trocamos esse pneu, andamos 9 quilômetros, furou esse outro. E esse outro, eu fiquei com... Eu não queria ficar ali sozinha, porque era uma região, uma serra fechada, assim, eu não gostei de ficar ali. E aí eu comecei, daí a gente brigou. Foi a vez do pneu que a gente brigou, assim. Daí Tinha que ter uma, né? é. Aí eu briguei e saí andando pela estrada sozinha, que eu ia aí. E tu é louca? Como é que tu vai andar? Tu não sabe se tem, vai acontecer alguma coisa contigo, volta. Aí vai atrás de mim e me puxa de volta. E o Lebron, coitadinho, dentro do carro, vendo essa palhaçada dos pais dele, né? Dentro do motorhome. E aí foi quando passa o quê? Uma mulher de Uno. Só podia estar com um uninho, aqueles uninhos, é quadrado que diz, né? Só podia ser assim, ó, essa figura. A gente faz sinal na estrada, ela para. Aí eu pensei, eu vou lá, né? Porque ela vai achar que o Tomás vai roubar ela, né? Aí eu fui lá e falei, oi, né? A gente contou o que tinha acontecido, né? E aí o Tomás falou pra ela, olha só, a senhora leva ela, tá marcando ali que tem um posto, né, de gasolina na frente. Você leva ela pra ver se tem uma borracharia. Se não tiver, tu traz ela de volta, eu te pago. Ela olhou assim pra mim. Vamos. Gente, entrei no Uno, né? Fiz tudo Olha que minha só, mãe né? sempre Quem mandou faria não isso? fazer, né, Aham. na vida. Entrei no Uno como era. Pegando carona com estranho, Isso Bruna. aí. A tua mãe... E, detalhe, eu não tinha sinal de celular, né? Então, eu só fui. Pensei, vai dar tudo certo. Entrei no Uno, gente, enfiei o que? Os pés dentro d'água. Daí eu pensei, mas o pessoal falou que não choveu nessa região, né? Daí eu falei pra ela, você pegou caso da enchente? E ela, não, aqui não, mas teve lugar que foi feio, né? Aí eu pensando, por que ela tem isso aqui de água dentro do Uno se ela não passou pela enchente? Até hoje não sei qual era o caso do Uno da mulher da enchente, mas andamos ali 1 quilômetro e pouco, cheguei num posto, aí ela falou, cheguei, tinha um borracheiro, que era um uruguaio, aí o cara falou, não, eu posso te ajudar, meu sócio vai vir com uma caminhonete, Jesus. pode esperar um pouquinho, e aí a gente volta com a caminhonete. E aí, olha as coisas que a gente faz, né, sem pensar, assim. Tu voltou com o cara da caminhonete. Voltei. Não me falou isso. Com o cara Não da era caminhonete. voltar com a mulher do Uno. Não é que a mulher falou o quê? Tu se importa de ficar aí que eu vou pegar o horário do mercado aberto? E aí, eu não ia segurar a mulher, né? Conectei no Wi-Fi do posto e falei pro Tomás, eu vou voltar de caminhonete com o dono da borracharia. E a mulher foi pro mercado, que ela ia pegar o mercado aberto. E aí, voltei com o uruguaio e com o dono que me falou que tinha uma caminhonete. Agora, É uma coisa. isso, que não tinha banco de trás. E aí eu vim sentada no absoluto nada. Não tinha banco. Não, eu vim sentada no meio de umas ferramentas. E aí, eu sentada no meio das ferramentas e pensei, gente do céu. Cheguei lá, o Tomás estava aqui sentado na beira da estrada, com o Lebron na guia, tomando, não sei se estava tomando um chimarrão, um tererê, sei lá o que era. Mas assim, bem de boas, esperando o resgate que ia vir com uma caminhonete. Quem que resolve no final das contas? A mulher. É, adianta. Eu mulher. sempre falo mulher. isso. A Não mulher. adianta. A mulher. Isso aí. Não adianta. E não quero ver vozes ao fundo. Não quero ouvir. Muito bom. Ai, Bruna, muito legal. bom. Bru, muito legal. Eu acho que tu teria ainda muito mais coisas pra contar, né? Porque, na verdade, eu fico imaginando assim, que tu entra nos detalhes, né? E eu Uhum. fico imaginando os perrengues, tudo que vocês passaram, né? Foi um mês inteiro, né? Foi. mês inteiro. Isso, a gente passou, na verdade, ali, né, de 30 dias. Passou de 30 dias, né? Então, eu acho que a gente encerra hoje aqui. Foi demais te ouvir, foi incrível.
Eu acho que a história de vocês, junto com a Akira e o LeBron, e agora tem a Madalena, né? Que a gente não mencionou, mas Uhum. vocês têm a Madalena hoje, né? Então, eu queria que tu falasse aí pros teus seguidores, para quem vai entrar agora, quem vai te conhecer, né? Qual é a lição que vocês tiraram disso tudo, né? Como casal também, né? O que vocês... Qual é a sensação que vocês têm depois de concluírem essa viagem? Eu acho que. Eu acho não, né? Eu tenho certeza, assim, que foi a viagem mais incrível das nossas vidas. A gente já tinha feito viagens sozinhos, né? Meio de mochilão, assim. Mas isso que a gente viveu foi incrível, foi histórico. Nenhuma outra viagem que a gente faça vai se comparar a isso. Apesar de a gente ter uma missão agora de levar a Madalena a conhecer o mundo. Mas vocês vão estar mais preparados, né? Exato, a gente vai estar mais preparado. Foi incrível e eu acho que da mensagem, assim, disso é que a gente realmente nunca pode desistir dos nossos sonhos, porque se a gente conseguiu com muito pouco dinheiro fazer isso tudo que a gente fez, conquistar tantas pessoas, passar por tantos perrengues, conectar tantas marcas gigantes com a gente e chegar no fim do mundo com 2 dogs alemães, gente, qualquer pessoa aí pode conquistar o mundo porque é facinho. E eu acho que é isso. Não desistir dos nossos sonhos, lembrar sempre que pra gente viver, a gente precisa de muita coragem, como a Akira nos ensinou. A gente segue repetindo e repetitivos nessa frase, porque a gente precisa ter isso pra gente, né? De que a gente precisa realmente viver a vida e não sobreviver ou só passar pela vida. E então, eu sou assim, o Tomás é assim, a gente ensinou a Akira e a gente aprendeu com a Akira a ser assim, a gente leva a vida do LeBron assim, né? A educação dele, deixando ele aproveitar todos os momentos dele, e agora com a Madalena não vai ser diferente, e se um dia a gente tiver um filho humano, com certeza vai ser nesse pique, e que é isso, a gente precisa realmente viver a vida e viver em caixa alta, porque a vida foi feita pra viver, e é isso. Ai, que bacana, que linda mensagem. Tassi, quer concluir com tudo isso que tu viveu? Que realizar o sonho dos outros é muito bom. É isso aí, né? E que às vezes a gente acha que não vai dar certo e no final vai dar tudo certo. E se aconteceu, tudo que aconteceu era pra acontecer. E que a gente tem que ser realmente muito, muito corajoso. E eles foram muito corajosos. Eu sei, eu não faria metade, eu sou bem medrosa. É desenvolvimento, é aprendizado, é amizade, é uma parceria incrível. E eu acredito, assim, que eu aprendi, né, desse tempo com eles, é que muitas vezes as pessoas abandonam os cachorros, né, os pets, porque elas dizem, não cabe no meu apartamento, agora tô me mudando de uma casa, de um apartamento eu não posso levar. E eu acredito que a Bruna e o Tomás fazem esse trabalho, assim, excepcional mostrar. A gente não comentou aqui, né, mas a Akira era surda, então as pessoas às vezes abandonam os cães por causa de vários, né, por causa que é surda, porque tem alergia. E a gente tem que pensar que é um ser, né? A própria Madalena também foi adotada. E quando a Bruna mandou a foto, né? Se tinha parceria para mais um cão, né? E a resposta sempre das marcas é sim, né? Porque... E a gente tem que pensar que sempre vai ter espaço. E aí o recado é, né? Ao não abandonar os pets para as pessoas que estão abandonando. A gente vem aí com um número absurdo de pets que foram abandonados, né? E não existe, não cabe. Se você pegou o cachorro, ele é teu, é tua responsabilidade. E no momento que tu abandona, é uma irresponsabilidade, né? E é isso. E para viver tem que ter coragem e botar a cara e fazer a coisa acontecer. É isso aí. E a gente vai agradecer, né, as nossas marcas que nos acompanham aqui sempre, as marcas que apoiaram, né, todo esse projeto, essa viagem, enfim, né? Fala deles aí, Bruna. Todos, vamos, agora é contigo. Então, nosso super agradecimento, né, pra Basso Pancote, pra Central de Rações, pra Royal Canin, pra Vetnil, pra Colab Inspira, e não esqueci de ninguém. Motorhome. Pro
Assim, é muita gente, já tô aqui no pique do nervoso. E pra Salf Motorhome, óbvio, né, que fez isso tudo acontecer. Mas pra fechar, e não me estender muito, porque eu gosto de falar, a Collab inspira, porque isso tudo só aconteceu por causa dessa pessoa que tá sentada aqui do nosso lado. Eu podia sonhar muito, talvez um dia eu fosse realizar, mas quem agilizou e fez a coisa acontecer no tempo exato que ela tinha que acontecer é a dona Tassiele. Que bom, né? Que show. Nada como uma profissional, né? Que também tem comprometimento com as coisas, né? Com o cliente, enfim. Que bacana, adorei esse papo incrível. 2 mulheres incríveis. É isso, então a gente encerra por aqui. Obrigada por tudo. Obrigada para as nossas marcas, ok? Até o próximo.